E aí, pessoal, vamos mergulhar de cabeça num tema que é simplesmente crucial para quem mira a aprovação no Ministério Público, o processo administrativo, regido pela famosa Lei 9.784. A gente vai passar por todos aqueles detalhes densos, sabe? Os pontos que realmente fazem a diferença na hora da prova. Então, vamos juntos nessa. Nosso roteiro está bem estruturado. Olha só, a gente começa pela base, com conceitos e princípios. Depois, vamos entender quem pode agir, ou seja, a competência. Passamos pelas fases do processo, como corrigir os atos e, para fechar com chave de ouro, os recursos e as súmulas que mais caem. É um caminho lógico, pensado para fixar o conteúdo. Então, vamos começar pelo começo, né? Pela fundação de tudo. Porque, sério, entender bem os conceitos e os princípios do processo administrativo é o que vai dar a base para a gente entender todo o resto sem dificuldade. Mas afinal, o que é o processo administrativo? A definição do professor Fabrício Bolzan de Almeida é perfeita. Pensa numa sequência de atos todos organizadinhos, amarrados um no outro, que a administração pública usa para chegar numa decisão final. É basicamente como o Estado organiza e formaliza o seu querer. Agora, um ponto que despenca em concurso. Essa lei se aplica a quem? Ela é federal, certo? Mas e os estados e municípios? Atenção máxima na súmula 633 do STJ. Se não existir uma lei local sobre o assunto, a Lei 9.784 entra em campo de forma subsidiária. Isso aqui é ouro puro para a prova. No coração da lei, a gente encontra os princípios do artigo 2º. Legalidade, motivação, ampla defesa, são eles o norte da bússola da administração. Mas olha o detalhe, essa lista não é fechada, tá? É um rol exemplificativo. A administração tem que seguir todos os princípios do direito, mesmo os que não estão escritos aí. Beleza, vamos para a parte mais prática agora. Quem é que tem o poder de agir dentro do processo? A competência é a regra do jogo, mas ela não é estática, não. Existem duas ferramentas importantíssimas para a gestão, a delegação e a avocação. E aqui está a grande virada de chave. Na delegação, o poder desce na hierarquia ou vai para o lado, para um órgão no mesmo nível. É como passar uma tarefa. Já na avocação, o movimento é o contrário. O poder sobe. A chefia puxa para si uma competência que era do subordinado. E lembrem, a avocação é sempre uma medida excepcional e de cima para baixo. E agora, uma dica que vale ouro. Sério, anotem isso. O mnemônico cenoura. Ele ajuda a lembrar o que não pode ser delegado de jeito nenhum. Vamos lá. C de competência exclusiva. Faz todo sentido, né? Se é exclusiva, não se passa adiante. NO da edição de ato normativo e AR de decisão de recurso administrativo. Imagina só o chefe delegar a criação de uma portaria. Não faz sentido, né? Por isso é indelegável. Ok, já sabemos quem age. Mas e aí? Como o processo anda? Vamos ver as fases clássicas do processo e depois uma inovação bem interessante, que é a tal da decisão coordenada. O caminho tradicional é esse aqui, ó. Primeiro, a instauração, que é o pontapé inicial. Depois vem a instrução, que é a fase de investigação, de ouvir pessoas, de juntar provas. Aí pode ter um parecer técnico ou jurídico, mas não é sempre. E, por fim, a decisão, que tem um prazo de 30 dias para sair. Agora, a decisão coordenada, isso é mais recente. Pensa num problema super complexo, que precisa da opinião de vários órgãos diferentes. Em vez de cada um decidir uma coisa, eles se juntam numa mesa e tomam uma decisão única, coordenada. A ideia é ser mais rápido e eficiente. Mas, atenção, muita atenção aqui. As bancas adoram as exceções. E a decisão coordenada tem vedações expressas. Ela não pode ser usada em licitação, nem em processos que podem acabar em punição e nem quando tem gente de poderes diferentes, tipo executivo e judiciário, na mesma mesa. Isso aqui tem cheiro de questão de prova. Chegamos agora no painel de controle da administração. E se um ato foi feito errado? Ou se ele era legal, mas deixou de ser interessante? É aqui que entram a anulação, a revogação e a convalidação. São as ferramentas que o poder público tem para se autocorrigir. Esse quadro aqui resume tudo perfeitamente. A anulação é para combater ilegalidade, um vício. O efeito é ex tunc, ou seja, retroage, apaga tudo desde o começo. E é um dever da administração fazer isso. Já a revogação é outra coisa. O ato é válido, mas não é mais conveniente. O efeito é ex nunc, só vale dali para frente. E é um poder discricionário.
E o prazo? Essa é uma pergunta clássica. A administração tem um prazo de 5 anos para anular um ato ilegal que gerou um benefício para alguém. Depois disso, já era. O direito decai. Isso nada mais é do que o princípio da segurança jurídica protegendo as pessoas. Mas toda regra tem sua exceção, né? Esse prazo de 5 anos não vale se ficar provada a má-fé de quem se beneficiou. E tem mais. Uma construção do STF diz que esse prazo também não se aplica se o ato for direto contra a Constituição. A nossa Carta Magna está acima de tudo. Certo, a decisão foi tomada. Mas e se a pessoa não concordar? A lei dá 2 caminhos principais para contestar: o recurso administrativo, que é a via normal, e a revisão, que é um mecanismo bem mais específico para casos especiais. Vamos comparar para ficar bem claro. Recurso tem prazo de 10 dias e serve para discutir tudo: legalidade, mérito. Mas atenção ao perigo. Aqui pode rolar a reformatio impejus, ou seja, a situação pode piorar para quem recorreu. Já a revisão é diferente. Só cabe em processo que teve punição, pode ser pedida a qualquer momento se aparecer um fato novo e, o mais importante, a sanção nunca pode ser piorada. Chegamos na reta final, na parte que os tribunais superiores já pacificaram. Saber essas súmulas não é luxo, é obrigação para quem quer passar no concurso. Vamos ver o que a jurisprudência nos diz. Vamos para a polêmica súmula vinculante 5. Ela diz que a falta de advogado no PAD não é inconstitucional. Mas calma, a interpretação correta é a seguinte: não é obrigatório ter advogado, mas a administração não pode proibir que a pessoa tenha um se ela quiser. A defesa por advogado é uma faculdade, uma opção. Essa súmula aqui é uma garantia fundamental. Ninguém pode ser impedido de recorrer de uma decisão administrativa só porque não tem dinheiro para fazer um depósito prévio. Seria criar uma barreira financeira ao direito de defesa, o que é totalmente inconstitucional. E a prova emprestada? É possível usar uma prova que veio de outro processo, tipo um criminal, dentro de um processo administrativo? O STJ diz que sim, na súmula 591. Mas com 2 regrinhas de ouro. Precisa de autorização do juiz que cuidou daquela prova e, claro, tem que dar chance para a pessoa se defender e contestar aquela prova. Então, no fim das contas, qual é a grande lição? Que o processo administrativo não é só um monte de papel. É o campo de batalha onde o poder do Estado e os direitos do cidadão precisam encontrar um equilíbrio. Entender essa dinâmica, com todos os seus detalhes, é o que vai fazer toda a diferença. E é isso, fechamos essa análise bem densa sobre o processo administrativo. Se este conteúdo ajudou a iluminar os estudos, não deixem de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nada. Ah, e claro, o like de todo mundo ajuda demais a gente a continuar produzindo material de qualidade. Um abraço e até a próxima!